Boa tarde a todos. Eu me chamo Silvana Isabel Schneider e hoje, junto à disciplina de poluentes emergentes do programa de pós-graduação em Engenharia Ambiental, a qual a disciplina é ministrada pelo professor Dr. Elvis Caricini e a professora doutora Delmira Wolff, eu vou estar apresentando então o segundo seminário sobre o meu poluente emergente, que é a cafeína. Então, aqui eu trouxe uma visão geral do que vai ser abordado durante o trabalho, né? Então, foi elaborada uma métrica da pesquisa para levantamento de material bibliográfico, através de palavras-chave selecionadas, né? E, posteriormente, se apresentou, então, um objetivo, né? O porquê da pesquisa, em que fez também-se uma revisão bibliográfica, abordando a problemática, né, da presença da cafeína nos compartimentos ambientais, né, como, por exemplo, os recursos hídricos, né, a água, e nos efluentes, né, nas águas residuárias. Também abordou-se os métodos de análise desse tipo de poluente, né, como que eu consigo analisar, verificar sua presença em amostras, né, coletadas no ambiente, enfim, em outros locais, e também abordado sobre as tecnologias de tratamento que hoje estão disponíveis para remoção da cafeína dos compartimentos ambientais, né, como por exemplo o tratamento de água antes do consumo, tratamento dos efluentes antes de ser lançado no ambiente, e uma breve conclusão sobre essa pesquisa e as referências bibliográficas. Aqui, então, eu trago a estrutura química, né, da cafeína, a título de conhecimento. Então, aqui eu fiz uma breve introdução, né, sobre a cafeína. Então, a cafeína ela é amplamente utilizada no mundo e, por isso, ela é considerada um indicador de poluição doméstica, né, devido às suas excretas, né, devido a ela ser eliminada através de excretas e muitas vezes também ainda ter um descarte inapropriado, né, sem qualquer tratamento e acaba atingindo o ambiente. Por isso, então, é considerada uma poluição de origem doméstica. Ela é o principal ingrediente ativo, né, estimulante, na verdade, do café, né, em que ela se faz também presente em outras bebidas energéticas, como por exemplo o chimarrão que a gente toma, né, diariamente, tem por hábito, né, os gaúchos, os chás e outras bebidas, né, também está presente nos suplementos alimentares. E além disso, ela se encontra presente nos medicamentos, né, nos produtos farmacêuticos, não só humanos, mas também de uso em animais. Né. Então, quando ela é consumida, né, através dos diferentes produtos, bebidas, né, que ela se faz presente, ela tem parte metabolizada, né, em que o fígado ele vai transformar essa cafeína em mais de 20 metabólitos, como, por exemplo, a teofilina, a teobromina, né, dentre outros. E cerca de apenas 0,5 a 10% vai permanecer intacta, né, após excretada. Então, esse percentual de cafeína ele pode permanecer intacto, né, não vai ser metabolizado pelo organismo, posteriormente vai ser excretado pelo organismo. E aí essas excretas, elas ocorrem principalmente na urina, né, também tem presença nas fezes, mas o maior percentual, de acordo com alguns estudos, é na urina. E após excretada, então, ela é encaminhada aos sistemas de esgotamento sanitário. Aqui eu trouxe a título de conhecimento, né, para nós verificar a dose letal da cafeína, que ela é de 150 a 200 miligramas por quilograma de massa corpórea, né, então isso aqui seria a dose letal, por quilo para um ser humano, né. Além disso, né, outra informação
que eu trago também é que muitos autores, eles comentam, né, a respeito da degradação da cafeína. E aí alguns comentam que ela pode ocorrer naturalmente através da exposição da luz solar, né, através da fotodegradação. Contudo, a sua taxa de decaimento ela pode ser reduzida pela proteção da luz, né, ou pela refrigeração. Então, caso eu tivesse uma grande insolação, né, e também a temperatura, eu conseguiria degradar ela naturalmente. Ela também pode ser degradada por micro-organismos, né, e hoje no mercado, né, a gente tem diversas tecnologias que podem ser empregadas, né, nos sistemas de tratamento da água efluente para que se promova a sua remoção. Então, aqui eu trouxe um gráfico, que ele foi retirado de um estudo científico, de um artigo, de uma publicação disponível na internet de Canella et al. 2014, em que os autores eles trazem então a concentração média de cafeína determinada em 21 capitais estaduais e na capital federal. Então, eles apresentam as concentrações médias ambientais encontradas nos diferentes estados do Brasil. Né? E aí a gente pode visualizar que aqui no Rio Grande do Sul foi a capital que apresentou, né, as maiores concentrações de cafeína no ambiente. Já a capital com menor concentração detectada, né, nesse estudo foi Rondônia. Então, esses dados, eles estão relacionados, né, muitas vezes com os hábitos culturais da população, né, o acesso também, por exemplo, a medicamentos, o descarte apropriado e inapropriado, né, de medicamentos vencidos. Também isso interfere a cobertura, né, de saneamento, de tratamento de esgotamento sanitário. Então, são tudo fatores que podem vir a interferir nessas concentrações nas diferentes capitais, né, até mesmo a taxa de crescimento da população, dentre outros fatores que podem implicar nesses resultados. Então, agora entrando, né, na métrica da pesquisa. Então, visando elaborar, né, essa métrica da pesquisa, foi realizada uma busca de dados na plataforma Science Direct, contendo as palavras-chave em língua inglesa, então, que seria a remoção da cafeína da água, remoção de cafeína de efluentes e remoção de cafeína da água residuária. Né? Então, selecionou-se essas palavras-chave de acordo com o que os professores nos direcionaram a pesquisar, né? Que seria mais sobre as tecnologias, né, de tratamento. Então, nesse gráfico, é possível observar que as publicações relacionadas às palavras-chave selecionadas, elas tiveram seu início próximo ao ano de 2000, né? Mais específico, foi em 1999, né? E os primeiros anos aqui, eles são, então, marcados por um menor número de publicações, né? E as médias, né, o número de publicações, eles foram em torno de 8, né, até aqui próximo a 2005. E a partir de então, o número de publicações ele passou a subir, chegando em 2022 a 472 publicações relacionadas então a essas palavras-chave pesquisadas. E para o ano de 2023, né, que seria o nosso ano atual, que estamos no início do ano, né, já tem-se 38 publicações. Então, aqui eu elaborei esse gráfico pizza, né, que ele é respectivo ao percentual
de publicações, né, para a gente visualizar um pouquinho melhor. Então, eu elaborei esse gráfico, em que para cada ano constam os respectivos percentuais de trabalhos publicados, né, cujo os maiores representatividades de trabalho a gente pode verificar que foi no ano de 2022, né, com 17,5%. Aí em 2021, 14,9%, 2020, 11%, 2019, 9,1%, 2018, 7,7%, e aí começa a decair esse número de publicações. Aqui em cima, para não ficar um aglomerado de números e de percentuais e anos, então eu optei por tirar e limpar um pouquinho essa imagem. Mas posterior a 2006, esses números, esse percentual, ele baixou, ficou então abaixo de 0,7%. Né? Então, eu optei por tirar para não deixar a imagem tão muito poluída. Então, aqui eu trouxe um breve resumo então do que foi a métrica da pesquisa. Então, a busca de materiais ela ocorreu na plataforma Science Direct. Do total de publicações encontradas, foram 2.807 artigos, né, publicados, e essas publicações elas foram verificadas entre os anos de 1999 e 2023. E o ano de maior número de publicações, então, foi 2022, contendo 472 publicações. Então, entrando mais a fundo agora no que foi proposto nós pesquisar, então seria apresentar a métrica da pesquisa. Agora eu vi que esse slide ele ficou deslocado, mas então a métrica da pesquisa, os métodos utilizados para determinar a presença de cafeína em amostras, né, seja de água efluente, os sistemas de tratamento e os efluentes de água e efluentes que promovem a remoção da cafeína e ainda relatar então a sua eficiência de remoção. Então, as metodologias de análise. Eu já trouxe essas metodologias, né, brevemente no primeiro seminário. Então, aqui eu fiz uma linha do tempo delas, né? Então, a partir de 1947, tem-se a gravimetria para determinar a cafeína. No século XX, né? Não encontrei o ano bem exato, mas surge então a absorção de radiação eletromagnética UV, em 1960 cromatografia líquida clássica, em 1970 a cromatografia gasosa, em 1970, né, no mesmo ano, então a cromatografia líquida de alta eficiência, e em 2004 a cromatografia líquida de ultra eficiência. Então aqui eu trouxe um pouquinho mais de detalhes dessas metodologias, né, utilizadas para conseguir detectar a cafeína, né, em diferentes amostras. Então a gravimetria, né, esse processo realiza a extração do produto com água ou etanol, a limpeza do filtrado é realizada com óxido de magnésio e a extração subsequente com cloroformo. Após a evaporação do cloroformo, então, o conteúdo de cafeína era determinado, então, pela gravimetria. E aí, se tinha uma demanda, né, muito elevada de tempo, era um método muito demorado, né, para se obter os resultados. E, além disso, nem todos os interferentes eram removidos por esse processo. Aí, a outra metodologia, né, que surgiu na sequência, né, ao longo dos anos, foi a absorção de radiação eletromagnética UV, em que o extrato aquoso da matriz era tratado, né, com óxido de magnésio e ferrocianito de zinco, para que fossem removidos então os compostos interferentes. E aí a quantificação da cafeína, ela ocorria com base na análise da absorvância, no comprimento de onda equivalente a 272 nanômetros.
E ele, comparado à gravimetria, então era um método muito mais simples e preciso, né, que a gravimetria. Outra metodologia que surgiu então foi a cromatografia líquida clássica, né, como é conhecida. Então, ela possibilitou uma limpeza mais eficiente, né, dos extratos, o que também possibilitou que as análises elas fossem mais exatas, né, quanto às questões de teor de cafeína nas amostras analisadas. E aí ela ocorre através de uma coluna, né, que é constituída por um tubo de vidro que se encontra em posição vertical. E junto a essa coluna é inserido então um solvente. A cromatografia gasosa, então, ela por sua vez é realizada em um tubo estreito, por onde os componentes da mistura eles vão estar passando, né, por uma corrente de gás. E foi através dessa metodologia, então, que ocorre a separação dos componentes da mistura por meio de uma fase gasosa móvel sobre um solvente. A cromatografia líquida de alta eficiência, conhecida como HPLC, ela realiza a separação de compostos através de duas fases, né? Sendo elas a fase móvel e a fase estacionária. Então, na fase móvel, o equipamento, né, ele é constituído por ele possui, né, uma substância líquida, né, que vai ser um gás, né, que são solventes, e a fase estacionária ela vai ser então composta por um líquido ou por um sólido. Pode ser então tanto a sílica quanto o carvão ativado. Na cromatografia líquida de ultra eficiência, né, ela tem por base, né, o método do HPLC. Contudo, ela difere na coluna cromatográfica. Essa coluna ela vai ter um tamanho menor, que vai ser entre 5 a 10 centímetros de comprimento, e um diâmetro interno que vai de 1 a 2,1 milímetros. Então, essa técnica ela necessita de um menor tempo para realizar a análise e possui uma melhor detectabilidade, né? Então, ela é mais precisa. Então, agora, adentrando nas tecnologias de, de tratamento. Então, os poluentes emergentes, né, que se encontram presentes nas amostras de água, né, por exemplo, ou efluentes, né, eles normalmente são um grande desafio para as companhias de saneamento, né, na questão de conseguir tratar e remover esses poluentes das águas, por exemplo, né, porque normalmente essas estações de tratamento de água, elas possuem cuidados maiores, né, em termos de remissão de matéria orgânica, nutrientes, micro-organismos patogênicos, metais, né. Então, o monitoramento frequente nas estações de tratamento se dá voltado a esses parâmetros, né. E aí, os sistemas de tratamento convencionais, né, na sua maioria, eles não estão projetados para conseguir promover a remoção de forma eficiente da cafeína, por exemplo, ou de outros poluentes emergentes, né? Então, que vem a se tornar um problema. Então, mesmo que esses compostos, né, eles vão passar por um igual tratamento que os outros poluentes que estão ali presentes nessas amostras de água, né, por exemplo, metais ou organismos patogênicos, então eles podem não ter uma remoção eficiente, e o que vai então levar à demanda de um tratamento específico para a sua remoção. Então aqui eu fiz um esqueminha, né, que a gente acaba consumindo, né, que tem cafeína, que seria o chimarrão, o café, os chás, suplementos alimentares, diferentes medicamentos que a gente acaba consumindo, posteriormente excretando,
e as nossas excretas, né, acabam indo ao sistema de tratamento de efluentes. E se esse tratamento de efluentes não for eficiente, ele vai estar levando, poluindo, né, interferindo na qualidade das águas, né, visto que as águas, né, após tratadas, né, das estações de tratamento de efluentes, elas são encaminhadas aos recursos hídricos. Né? E a mesma situação também ocorre quando a gente descarta indevidamente medicamentos veterinários, né? Ou medicamentos de uso humano, em que quando se encontram vencidos, né, acaba descartando de forma inapropriada, e muitas vezes esse descarte ainda ele ocorre nos ralos, né, nos vasos sanitários, e também é encaminhado às estações de tratamento de água, e essas acabam avançando, né, ou foram tratadas nos recursos hídricos. E se não bem tratado, acaba parando nas águas que são destinadas depois a um consumo humano, por exemplo. Então, os diferentes, né, alimentos, bebidas e remédios após seu consumo, então eles podem ter parte metabolizada e o restante ele vai ser excretado, né, ou então, como eu falei, descartado indevidamente e vai acabar atingindo, né, os recursos hídricos e as estações de tratamento de efluente e posteriormente tratamento de água. Então, como eu também já comentei, muitas ETS elas não se apresentam projetadas para remover esses contaminantes de preocupação emergente, né? Porque ela não tem um sistema específico para remover a cafeína. A cafeína ela pode acabar sendo removida, ter um percentual removido, porém ele é muito pequeno, né? Então, poluentes emergentes permanecem no efluente após a etapa de tratamento, por consequência, são transferidos aos recursos hídricos, né? Conforme mencionado pela Comissão Europeia e Boni 2023. Uh, então, ainda mesmo que algumas estações de tratamento, né, convencionais vão conseguir remover um certo percentual de cafeína, ela vai ser de forma incompleta. Né? E esse fato ele vai ser então causado pela baixa biodegradação e sorção do lodo e fotólise, de acordo com o mencionado por Pivetta et al. 2020 e Alves et al. 2021. Então, a gente vai ser possível verificar a presença da cafeína tanto em ETS após o seu tratamento, né, convencional, e vai ser possível verificar a presença da cafeína em águas tratadas, né, após o tratamento convencional. Então, a gente tem diversos estudos que provam essa presença, né, tanto em efluentes tratados quanto em águas tratadas pelo sistema convencional. Então, atualmente, né, no mercado são encontradas diferentes tecnologias avançadas, né, para promover a remoção de compostos farmacêuticos da água, né, no caso específico da cafeína. Então, autores como Zhu et al. 2022 mencionam a absorção, Guiano et al. 2021 o fenton, fotofenton, Falcar 2019 a filtração por membrana e ozonização, Jin et al. 2022 radiação ultravioleta. Então, além disso, existem outras tecnologias que eu já vou estar abordando, né, apresentar um quadro para vocês. Então, todas essas tecnologias, de um modo geral, elas apresentam um elevado custo, né, para sua implementação e para sua manutenção, né? E ainda elas são de difícil operação. Aí a tecnologia que tem sido vista, né, como uma das melhores opções, né, é a absorção, como eu vou apresentar logo mais adiante.
Então, nessas tecnologias de tratamento são utilizados diferentes materiais porosos, né, que muitos deles possuem como sua base, tem por base o carbono, né, e eles estão sendo estudados, então, como absorventes e compostos farmacêuticos emergentes. E o que mais vem ganhando destaque atualmente é o carvão ativado, que ele pode ser proveniente de inúmeras fontes e ainda ele pode possuir diferentes propriedades ecológicas, conforme mencionado por Shukla 2023. Então, ele tem sido, o carvão ativado, né, ele tem sido escolhido, né, tem sido bastante comentado para ser utilizado, né, visto que ele não gera substâncias nocivas e ainda ele é de fácil operação. Então, aqui eu trouxe um quadro com os diferentes tratamentos utilizados para a remoção da cafeína presente nas amostras de efluentes. Então, esse quadro eu elaborei durante a minha pesquisa, né, em que se tem diferentes autores e suas diferentes tecnologias, né, adotadas em seus estudos, né, e comprovando a sua eficiência. Então, eu trouxe alguns tratamentos que são utilizados para tratar águas, né, e tecnologias utilizadas para tratar o efluente. Então, eu optei por trazer tanto a água quanto o efluente, né, tecnologias que tratam ambos, porque inicialmente a gente precisa que nossos efluentes tenham um devido tratamento para que essas concentrações, né, de cafeína não sejam lançadas na água, ou caso sua remoção não seja 100%, né, que a gente vai ver que não tem assim tecnologia que vai remover 100%, e que posteriormente a gente tem uma tecnologia para empregar no tratamento da água e estar removendo essa cafeína antes de essas águas serem destinadas ao consumidor. Então, a primeira tecnologia que eu apresento é o carvão ativado, né, para tratar a água. A sua eficiência ela varia entre 50% a 90%, de acordo com diferentes autores, né? Então, ela tem uma variação de eficiência. O lodo ativado, então, ele tem uma eficiência de 79%, a fotólise, né, para tratamento de água, uma eficiência de 55%, o processo oxidativo VH2O para o efluente, então, um percentual de eficiência de 81,8%, processo oxidativo VCl2 para o efluente de 98,7%, processo oxidativo através de fotofênton do efluente, então 90%, a filtração, né, com concentrados de osmose reversa em microfiltração e um tratamento com algas juntamente com pré-tratamento de ozônio, então do efluente tem uma eficiência de 98%, então uma eficiência bem considerável, né. A filtração através de osmose inversa, né, nos tanques de decantação secundária do efluente, então ele pode chegar a uma eficiência de 100%. Bioreator de membrana, né, que é o NDR, né, abreviado, do efluente, trata o efluente com uma eficiência de 70,9%. Uma lagoa de polimento, ela consegue atingir uma eficiência de remoção de 60%. O tratamento biológico de microalgas, uma eficiência de 90% nos efluentes. Os sistemas de fluxo de subsuperfície e superfície, mais o fluxo horizontal do efluente, então consegue-se ter uma eficiência de 80%. E aí também as wetlands, elas também são utilizadas, né, têm a capacidade de remover a cafeína dos efluentes, né, então as wetlands de fluxo horizontal, né, e vertical, então tem sim uma eficiência de 93%, 97%, 82% a 99%, 99%,
né? Então, são valores bem altos, assim, que elas conseguem estar removendo, por exemplo, nesse caso aqui, de 81 a 99 e de 65 a 88. Então, essas variações, elas decorrem de acordo com os diferentes estudos, né, realizados por diferentes autores. Então, essas seriam as tecnologias que eu encontrei que existem, né, que podem ser empregadas para promover a remoção dessa cafeína das águas e efluentes. Então, uma breve conclusão assim do que eu concluí após realizar essa pesquisa, né? Então, hoje a gente verifica ainda uma grande carência, né, no sistema de tratamento de efluentes e tratamento de água, né, visto que nós temos praticamente todas as estações, tanto de efluente e água, projetadas por um sistema convencional, né, então que elas acabam não removendo, não tendo uma alta remoção desse poluente emergente, né, que é a cafeína. Então, durante o estudo, foi possível verificar que a principal tecnologia, né, que demonstrou uma das melhores alternativas, né, para tratamento, foi através do carvão ativado, né, visto que ele não gera, né, substâncias tóxicas, que não teria nenhum problema nessa parte, né, porque ele consegue remover o poluente, né, é de fácil operação e acaba não gerando, né, produtos tóxicos. E também salienta-se, né, a importância de vários estudos, né, para que se possa futuramente, então, conseguir determinar um valor máximo permitido para a cafeína, né, através de legislações, então, que a gente consiga atualizar essas legislações, visto que a cafeína é algo que está presente, né, em todas as capitais, né, que a gente pode observar, e também em municípios, né, afastados das capitais, porque a cafeína está presente em produtos que a gente consome diariamente e, querendo ou não, acaba excretando, né, e, e essas concentrações, né, que a gente acaba detectando podem ser bem significativas, assim, né, tanto nas amostras de água quanto efluentes, né, e a maior preocupação tá, então, nas águas que são destinadas ao consumo humano, que como eu apresentei na primeira vez, né, no primeiro seminário, que as concentrações de cafeína, né, elas foram muito altas em Porto Alegre, né, em estudos realizados em Porto Alegre, em que essas concentrações elas variaram de 100 e pouco a 2.000, quase 3.000 nanogramas por litro, né, de cafeína. Então, eram valores bem consideráveis quando comparados a outros locais, né. E acho que seria isso a minha apresentação. Aqui tem algumas das referências que foram utilizadas e eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.